Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 29 de outubro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Beata Chiara Luce. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Cartago, na odierna Tunísia, São Feliciano, mártir. Morte no século III. Comemoração de São Narciso, bispo de Jerusalém, digno de louvor pela sua santidade, paciência e fé, que, em pleno acordo com o Papa São Vítor acerca da data da celebração da Páscoa cristã, afirmou que o mistério da ressurreição do Senhor não podia celebrar-se senão no domingo. Aos 116 anos de idade descansou piedosamente no Senhor. Morte no ano 222. Em Vercellas, na Ligúria, hoje no Piemonte, região da Itália, Santo Honorato, bispo, que foi discípulo de Santo Eusébio no mosteiro, seu companheiro no cárcere e sucessor nesta sede episcopal, a qual instruiu segundo a doutrina verdadeira, e teve o privilégio de administrar o viático a Santo Ambrósio na hora da morte. Morte no século IV. Em Sidônia, cidade da Fenícia, no atual Líbano, São Zenóbio, presbítero, que, durante a terrível perseguição do imperador Diocleciano, exortando os outros ao martírio, também ele com o martírio foi coroado. Morte no século IV. Em Edessa, cidade do Osroene, hoje na Turquia, Santo Abraão, anacoreta, cuja vida foi escrita por Santo Efrem, diácono. Morte no ano 366. No território de Vienne, na Gália, atualmente na França, São Teodário, abade, que, sendo discípulo de Santo Eusébio de Arles, construiu celas para os monges e foi designado pelo bispo intercessor diante de Deus e presbítero penitenciário para todo o povo da cidade. Morte no ano 575. Em Galway, na Irlanda, São Colmano, bispo. Morte no ano 632. Em Mouches-en-Fagnes, próximo de Cambrai, na Neustria, atualmente na França, São Dodão, abade, que, presidindo ao mosteiro de Valers, preferiu a vida eremítica. Morte no século VIII. Em Secondigliano, perto de Nápoles, na Itália, São Caetano Henrico, presbítero,
que fomentou com empenho os retiros espirituais e a contemplação da Eucaristia, como instrumentos de ganhar almas para Cristo, e com essa finalidade fundou a Congregação dos Missionários dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Morte no ano 1860. Beata Chiara Luce, santa aos 19 anos. Chiara Badano nasceu em Sassello, no dia 29 de outubro de 1971, depois que os pais a guardaram por 11 anos. O seu nome é Chiara, Clara, em português. Ela é mesmo assim, com seus olhos límpidos e grandes, com um sorriso doce e comunicativo, inteligente e determinado, vivaz, alegre e esportiva. Foi educada pela mãe com as parábolas do Evangelho a conversar com Jesus e a lhe dizer sempre sim. Era sadia, gostava da natureza e de brincar, mas desde pequena se distinguia pelo amor que tinha pelos últimos, a quem cobria de atenções e de serviços, muitas vezes renunciando a momentos de divertimento. Já no jardim de infância colocava as suas economias numa pequena caixa para as crianças de cor, e sonhava em poder um dia ir à África como médica para cuidar delas. Foi uma menina normal, mas com algo mais. Era dócil à graça e ao projeto que Deus tinha para ela que aos poucos foi se revelando. No dia da sua primeira comunhão recebeu de presente o livro dos Evangelhos. Foi para ela um magnífico livro vivo, uma extraordinária mensagem, como afirmou, para mim, é fácil aprender o alfabeto, deve ser a mesma coisa viver o Evangelho. Aos 9 anos entrou como geração nova, no movimento dos focolares. Viveu a sua espiritualidade e pouco a pouco envolveu os pais. Desde então a sua vida foi uma subida, tentando colocar Deus em primeiro lugar. Prosseguiu os estudos até o liceu clássico, e ofereceu a Jesus as suas dificuldades e sofrimentos. Mas aos 17 anos, de repente uma dor aguda no ombro esquerdo revelou nos exames e nas inúteis operações um osteosarcoma, que deu início a um calvário de 2 anos aproximadamente. Depois que ouviu o diagnóstico, Chiara não chorou nem se revoltou, ficou imóvel em silêncio e depois de 25 minutos saiu dos seus lábios o sim à vontade de Deus. Repetirá muitas vezes, se é o que você quer, Jesus, é o que eu quero também. Não perdeu o seu sorriso luminoso, enfrentou tratamentos dolorosos e arrastava no mesmo amor quem dela se aproximava. Ela não aceitou receber morfina para não perder a lucidez e oferecia tudo pela igreja, pelos jovens, os ateus, pelo movimento, pelas missões, permanecendo serena e forte. Repetia, e não tenho mais nada, contudo tenho meu coração e com ele posso sempre amar. O seu quarto, no hospital em Turim e em casa, era um lugar de encontro, de apostolado, de unidade e era a sua igreja. Também os médicos, até mesmo aqueles não praticantes, ficavam desconcertados com a paz que se sentia ao seu redor e alguns se reaproximaram de Deus. Se sentiam atraídos como por um ímã e ainda hoje se recordam dela, falam sobre ela e a invocam. Quando sua mãe lhe perguntou se ela sofria muito, respondeu, Jesus tira de mim as manchas dos pontinhos pretos com a água sanitária e isso queima. Quando eu chegar ao paraíso serei branca como a neve. Estava convencida do amor de Deus por ela. De fato, afirmava, Deus me ama imensamente e, depois de uma noite particularmente dura, acrescentou, sofria muito, mas a minha alma cantava. Os amigos que a visitavam para consolá-la, voltavam para casa consolados. Pouco antes de partir para o céu, ela revelou, vocês não podem imaginar como é agora o meu relacionamento com Jesus? Sinto que Deus me pede algo mais, algo maior. Talvez seja ficar neste leito por anos, não sei. Interessa-me unicamente a vontade de Deus, fazê-la bem no momento presente e aceitar os desafios de Deus. Se agora me perguntassem se quero andar, a doença chegou a paralisar as pernas com contrações muito dolorosas, eu diria não, porque assim estou mais perto de Jesus. Chiara, pela insistência de muitos, num bilhetinho, escreveu a Nossa Senhora, e Mãezinha Celeste, eu te peço o milagre da minha cura, se isso não for vontade de Deus, peço-te a força para nunca ceder, e permanecerá fiel a este propósito. Desde muito jovem fez o propósito de não doar Jesus aos amigos com as palavras, mas com o comportamento.
Não falar de Jesus, mas ser Jesus para os amigos. Tudo isso nem sempre é fácil, de fato, repetirá algumas vezes, como é duro ir contra a corrente. E para conseguir superar cada obstáculo, repetia, é por ti, Jesus. Para viver bem o cristianismo, Chiara procurava participar da missa todos os dias, quando recebia Jesus que tanto amava. Lia a palavra de Deus e a meditava. Muitas vezes refletia sobre a frase de Chiara Lubich, serei santa, se for santa já. Quando viu sua mãe preocupada, pois ficaria sem ela, Chiara continuou a repetir, confie em Deus, pois você fez tudo, e, quando eu tiver morrido, siga Deus e encontrará a força para ir em frente. Acolhia com amabilidade quem ia visitá-la, escutava e oferecia o próprio sofrimento, porque dizia, eu tenho mesmo a matéria. Nos últimos encontros com o seu bispo, manifestou um grande amor pela igreja. Enquanto isso o mal avançava e as dores aumentavam. Nenhum lamento, dos lábios, com você, Jesus, por você, Jesus. Chiara se preparou para o encontro, é o esposo que vem me encontrar, e escolhe o vestido de noiva, as canções e as orações para sua missa. O rito deverá ser uma festa, onde ninguém deverá chorar. Recebendo pela última vez Jesus, a Eucaristia aparece imersa nele, súplica que seja recitada a oração, vinde Espírito Santo, mandai do céu um raio da tua luz. Nome Lucy, luz, lhe foi dado por Chiara Lubich, com quem teve um intenso e filial relacionamento epistolar desde pequenina. Não teve medo de morrer. Disse a sua mãe, e não peço mais a Jesus para vir me pegar e me levar para o paraíso, porque quero ainda lhe oferecer o meu sofrimento, para dividir com ele ainda por um pouco a cruz. Um pensamento especial aos jovens, os jovens são o futuro. Eu não posso mais correr. Porém, gostaria de lhes passar a tocha, como nas Olimpíadas. Os jovens têm uma vida só e vale a pena empregá-la bem. E o esposo veio buscá-la no amanhecer do dia 7 de outubro de 1990, depois de uma noite muito dolorosa. Era o dia da Virgem do Rosário. Estas foram suas últimas palavras, e mãezinha, seja feliz, porque eu o sou. Adeus. Ela também fez a doação das suas córneas. O enterro foi celebrado pelo bispo de então e dele participaram centenas de jovens e muitos sacerdotes. Os membros do Gen Rosso e do Gen Verde tocaram as canções escolhidas por ela. O exemplo luminoso de Chiara atinge muitos corações de jovens e adultos, os move e os orienta a Deus. A sua fama de santidade se estendeu imediatamente em várias partes do mundo, muitos os frutos. Dom Lívio Maritano, bispo da diocese de Aqui, no dia 11 de junho de 1999 abriu o processo pela causa de canonização. No dia 3 de julho de 2008 ela foi declarada venerável com o reconhecimento do exercício heróico das virtudes teologais e cardeais. No dia 19 de dezembro de 2009 o Papa Bento XVI reconhece o milagre atribuído à intercessão da venerável Chiara Badano, e assinou o decreto para sua beatificação. Beata Chiara Lucy, rogai por nós.